Com quem você tem andado? Aonde você tem armado sua tenda? A paz de Cristo. O Senhor trouxe uma palavra no meu coração para me compartilhar com o povo dele. Porque é tempo de andar em santidade. E é onde a gente tem armado nossa tenda. Gênesis 11, a partir do versículo 31, a palavra fala o seguinte. Certo dia Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho Harã. E se mudou de Ur dos Caldeus para a direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto estava em Harã. Então Terá saiu em direção a Canaã. Aqui fala, né, que ele saiu, partiu da terra do Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Mas ele parou em Harã e ali ele morreu. E o Senhor falou muito comigo através disso. Ele disse, aonde o meu povo está estabelecendo a tenda deles. Às vezes nós temos até uma visão clara de onde queremos ir, mas será que queremos chegar? Nós sabemos que o nosso destino é o céu. Nós sabemos que Cristo está às portas. Mas será que iremos continuar? Onde nós temos estabelecido a nossa tenda? Será que a gente vai parar no meio do caminho? Porque Terá, ele tinha uma visão certa de onde ele queria ir. Ele estava pronto e disposto para ir para Canaã. Porém, ele resolveu montar sua tenda ali e por ali ele morreu. E Deus tinha dado um direcionamento claro para Abraão. Deus disse para ele no capítulo 12, versículo 1 o seguinte. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que lhe mostrarei. Deus dá um comando muito claro para Abraão. Deixe os parentes do seu pai aí e siga. Mas ele fez isso? Não. E quantas vezes a gente não faz isso? Deus dá um direcionamento claro para a gente seguir, avançar, para a gente deixar coisas, deixar pessoas, deixar lugares e a gente quer levar. A gente quer levar essas pessoas juntos para armar a tenda junto. E o Senhor tem falado ao meu coração hoje. Aonde é que a gente tem armado a nossa tenda? Qual é a tenda que a gente tem armado que tem nos distanciado de Deus? Quais são as tendas que a gente tem armado e tem estabelecido em lugares que Deus não nos chamou para estar? Que nos distancia de Deus. Tem pessoas que tinham o vício do alcoolismo, mas a pessoa quer andar com pessoas que ainda bebem. Tem pessoas que tinham o vício da imoralidade sexual e quer seguir pessoas, quer seguir, ficar de conversinha fiada, quer seguir mulheres promíscuas ou homens, tanto faz. E ali, ou a pessoa tinha vício de jogos, mas a pessoa quer continuar naquele mesmo caminho. E achando, não, eu armei a tenda, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Será que está tudo tranquilo mesmo? Abraão descumpriu ali o que Deus tinha falado para ele. E ele levou Ló, o seu sobrinho, junto com ele. E ali, se a gente continuar lendo em Gênesis, seguindo os capítulos, fala o seguinte, que mais pra frente deu confusão. Não deu certo. Porque Deus falou, vá, mas deixe seus parentes para trás. Não leve eles, né? Mas ele levou. E isso mostra uma grande lição pra gente. Onde a gente tem plantado a nossa tenda? Onde a gente tem armado a nossa tenda? Quais são os lugares que Deus já falou pra gente sair? Amizades que Deus já falou pra gente não continuar? E a gente tem tentado forçar. Não vai dar certo. Não, eu quero. Abraão levou Ló. E mais à frente, a Bíblia diz que os rebanhos se multiplicaram. Tanto de Ló como de Abraão. E os pastores desses homens que cuidavam das ovelhas dele, os servos deles, começaram a entrar em atrito. E estava tendo confusão. Até que decidiram que não ia ter mais como eles andarem juntos. Por quê? Porque estava gerando confusão. Algo que Deus já tinha falado para ele, que não ia dar certo. Deus falou, não segue junto. Mas muitas vezes a gente é teimoso. A gente diz, não, isso aqui eu já venci, não vou cair mais nisso. Mas a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. E quantas vezes a gente acha que a gente consegue na força do nosso braço, que a gente vai conseguir, que a gente é forte. Mas a gente tem que ser obediente a Deus e andar em santidade. E sem santidade ninguém verá Deus. O Hebreus diz isso. Sem santidade é impossível ver a Deus e sem santidade é impossível agradar a Deus. Quais são as tendas que a gente tem armado? Quais são as pessoas que a gente tem levado para a nossa vida? Quais são os projetos que Deus já mandou acabar, destruir, parar por ali e a gente tem continuado? Quais são as influências que a gente tem deixado entrar na nossa casa? Música que a gente ouve,
coisas que desagradam a Deus, que nos contaminam, que é pecado, e a gente está deixando. Qual é o nosso destino? Terá, ele tinha um destino certo. Ele queria chegar a Canaã, mas ele não chegou. Ele parou e falou, vou montar minha tenda aqui, em Harã. E ali ele morreu. E não é da vontade do Senhor que a gente morra no lugar, no destino onde não foi programado para nós. Quantos de nós temos uma visão de que, eu vou chegar lá, eu vou fazer. Cuidado aonde você tem montado a sua tenda. As pessoas que você tem trazido para perto. Aquilo que o Senhor mandou você abandonar e você está se deixando contaminar e está deixando procrastinar. Não, depois eu resolvo isso. É um palavrão, não tem nada a ver. E ali a gente vai nos afastando de Deus, porque a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá a Deus. E mais à frente a gente vê que Ló, ele ali se separa de Abraão e depois ele vai para a cidade de Sodoma e Gomorra. Ainda Abraão intercede por Ló, seu sobrinho, e os anjos vão lá e resgata eles. Resgata a família. A mulher fica no meio do caminho, olha para trás, a gente conhece essa história. E depois ele vai morar em cavernas com as suas filhas, né, suas 2 filhas. E lá elas enganam o pai, embriaga ele, né, ele fica embriagado. E primeiro a filha mais velha tem relação sexual com ele, depois a mais nova. E ali elas engravidam e dão à luz a filhos do próprio pai. E ali elas começam a gerar filhos, né? Geração moabita. Então, assim, se o Senhor está falando, se afasta de pessoas, se afasta de lugares, talvez de casa de pessoas, abandone coisas que Deus não mandou você fazer. O que você tem deixado entrar na sua mente. É muito importante aquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve. Cuidado, onde você tem armado a sua tenda. Porque a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Então, em nome de Jesus, que a gente possa andar em santidade. Isso que Deus já colocou pra gente, aquilo que Deus já ordenou. E que a gente não seja teimoso. Que a gente não queira levar pessoas a qual o Senhor já falou, abandone. Tipo, não leve os parentes do seu pai. Não leve seus parentes. E quantas vezes Deus tá falando pra gente abandonar os vícios, as coisas que faz parte do passado, que nos contamina. E a gente acha que tá normal. Não, tá tudo bem. É só um copo. Isso não é embriaguez. Mas se a pessoa já tinha um vício, será que isso tá tudo bem? Isso não vai levar ela à ruína? Cuidado com os lugares onde a gente tem armado a nossa tenda.